fora do plano. Aí a gente dá um jeito, tá? A gente dá um jeito, ou deixa gravada, ou deixa alguma coisa, alguma atividade para vocês fazerem referente àquela aula, tá bem? Mas nada assim nada de assíncronos, ok? Bom, então vamos lá. Agora estamos sendo gravados, tá bem? Vamos trabalhar então uma guia. Aqui. Tudo certo aí, então? Enxergam? Beleza. Bom, queridos, então, hoje a gente começa a trabalhar sobre o sistema nervoso, e quando a gente fala em sistema nervoso, nós precisamos fazer uma grande divisão, tá? O sistema nervoso, ele vai ser dividido basicamente em três momentos, em três situações, em três grandes estruturas. O que nós vamos chamar de sistema nervoso central, o que nós vamos chamar de sistema nervoso periférico, tá? E o que nós vamos chamar de sistema nervoso autônomo, que, na verdade, o sistema nervoso autônomo, ele vai usar estruturas do sistema nervoso periférico para que ele consiga fazer a sua entrada e saída para dentro do sistema nervoso central, tá? Ele vai ter uma inferência sobre o sistema nervoso central. Mas podemos dividir do ponto de vista estudos, tá? Para conseguir entender mais ou menos como esses sistemas estão funcionando, podemos subdividi-los nessas três grandes estruturas: sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo, tá? Bom, esse diagraminha aqui, esse esqueminha, tá? Depois tem um outro esqueminha mais para frente que também tenta resumir isso de uma outra forma. Esse esqueminha, ele tenta, então, dividir para nós como esse sistema nervoso central, ele vai estar dividido, tá? Então, do ponto de vista anatômico, o sistema nervoso central, ele está dividido em encéfalo, tá? E medula espinhal. O que significa cada um deles? Então, o que está dentro do crânio, tá bem? É chamado de encéfalo. Então, vejam que o que está dentro do crânio não é somente o cérebro. O cérebro é uma das partes que vai formar essa grande massa, essa grande estrutura que está dentro do crânio. Então, o crânio, tá? Ele é o balizador anatômico para definir para nós quem é o encéfalo. E depois nós temos a medula espinhal, que essa medula espinhal está dentro do canal vertebral. Então, tudo que está passando dentro das vértebras, dentro da coluna vertebral, é medula espinhal. E tudo que está dentro do crânio, tá, é encéfalo. Quem é o grande elemento, tá, que faz a divisão do que acima está encéfalo e abaixo está a medula espinhal? Então, lá na base do crânio, nós vamos ter o forame magno, que está colocado lá no osso occipital. Então, esse forame, ele é a divisa, ele é o marco anatômico, tá, que vai delimitar onde termina o encéfalo e onde começa a medula espinhal, tá bem? Então, ou seja, todas as estruturas nervosas que estiverem protegidas por estruturas ósseas, tá, são pertencentes ao sistema nervoso central. Agora, o encéfalo, ele vai ser subdividido em outras três estruturas, tá bem? Ele é formado por outras três estruturas. Nós vamos ter, formando o encéfalo, então, o cérebro, propriamente dito, uma outra estrutura chamada de tronco encefálico, tá? Ou também vamos encontrar chamando de tronco cerebral, e o cerebelo, ok? O cérebro, ele é composto de duas partes, o que nós vamos chamar de telencéfalo e diencéfalo. O que significa ser telencéfalo? Telencéfalo são todas as estruturas que são pareadas, tá? Que são espelhadas do cérebro. E diencéfalo vai compreender todas as estruturas que são únicas, tá? Que são ímpares, que elas não são espelhadas, que eu não encontro direita e esquerda, tá bem? Bom, no tronco encefálico, nós vamos possuir, então, três estruturas formando esse tronco encefálico, tá? Essa disposição aqui, ó, é pensando do ponto de vista superior para inferior, tá? Então, de cima para baixo. Então, nós vamos ter mesencéfalo, ponte e bulbo, ok? Essas são as três estruturas de superior para inferior que estão compondo o tronco encefálico. E o cerebelo é o cerebelo, ok? E aí depois nós vamos tratando de um por cada vez.
E aí, dentro do canal vertebral, então, nós temos a medula espinhal, que é a medula espinhal, tá? Ela não tem partes, a não ser a constituição de substâncias depois que vão ser diferentes dentro da medula espinhal. Bom, esse aqui, ó, é um corte, então, mediano do crânio, tá? Vejam que aqui, ó, nós temos as estruturas ósseas, tá? Desse crânio, ok? Que está protegendo, então, toda essa estrutura colorida que está aqui, ó, que é o encéfalo, ok? Depois nós vamos falar a respeito, vejam aqui que nós temos duas linhas, ó, duas membranas que estão revestindo, tá? A estrutura entre o crânio, a calota craniana, e as estruturas da massa cerebral propriamente dita, tá? Inclusive, ela se projeta aqui sobre o cerebelo, ó. Então, essas são as meninges. Depois vamos falar em particular cada uma delas. Todas as estruturas, então, aqui, ó, que estão apresentadas aqui do lado, tem uma cor, tá? Então, vejam só, o cérebro, ele é composto de telencéfalo e diencéfalo. Então, telencéfalo é toda esta região vermelha aqui, ó, desde lá de cima, pegando aqui, ó, vindo aqui atrás, toda essa é a região do telencéfalo do cérebro, tá bem? E depois, em verde, que é somente isto aqui, ó, tá? Somente essa estrutura aqui é o nosso diencéfalo, ok? Então, na realidade, o cérebro termina aqui, ó, tá? No final do verde, ok? Porque depois, do verde para baixo, nós temos o tronco. Então, imaginem que o cérebro, tá? É a copa de uma árvore e depois nós temos o tronco dessa árvore aqui embaixo, tá bem? Quem compõe o tronco? Nós temos aqui em cima em marrom, ó, tá? Essa parte mais escura, que vai ser o mesencéfalo. Depois, essa cor aqui, ó, que eu nunca sei qual é o nome dela, tá? Mas é cor de burro quando foge, tá? É a ponte. E depois, em azul, aqui embaixo, ó, nós temos o bulbo, ok? Inclusive, esse azul aqui nessa imagem, nessa figura, ele desceu muito, tá bem? Porque, olhem aqui, ó, aqui está, ó, a base do crânio, tá? Aqui eu tenho o forame magno, ok? Então, é somente até aqui que eu tenho o bulbo, porque depois daqui para baixo já é medula espinhal, certo? E depois aqui atrás, nós temos, então, a última parte desse encéfalo, que vai ser o cerebelo, tá? Bom, esse aqui é um outro diagrama, tá? Mostrando para nós exatamente isso que eu falei para vocês, e ainda mostrando o sistema nervoso periférico. Mais para frente, quando nós tratarmos do sistema nervoso periférico, a gente vai retomar essa subdivisão, esse diagrama, tá? Mas como forma didática, para a gente se entender no que a gente está falando, vejam só, o sistema nervoso vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, dividido em encéfalo e medula espinhal, tá? E o encéfalo é composto por cérebro, e esse cérebro, por sua vez, composto por diencéfalo e telencéfalo. O encéfalo composto por tronco encefálico, e esse tronco encefálico, por sua vez, composto por mesencéfalo pontibulbo. E ainda um terceiro elemento no encéfalo, que vai ser o cerebelo, ok? Isso é o nosso sistema nervoso central. Agora, sistema nervoso periférico, quem é? Terminações nervosas, gânglios e nervos, tá? Os nervos são as vias que estão levando e que estão trazendo informações de dentro do sistema nervoso central. Esses nervos podem ser cranianos, tá? Porque estão se originando de dentro do crânio, ou eles podem ser espinhais, porque estão se originando de dentro da medula espinhal. Certo isso? Bem, se nós pensarmos assim, ó, o sistema nervoso central, ele é um grande processador de informações. O que significa isso? Significa que ele pega, reúne informações, ele processa essas informações e faz uma tomada de decisão em cima dessas informações, tá bem? Então, pensem, por exemplo, vocês têm um programa lá, vocês estão alimentando esse programa com informações, e esse programa vai reunir essas informações, vai fazer uma leitura disso, e vai tomar uma decisão em cima do que vocês colocaram lá, tá? E depois, esse sistema nervoso central, ele vai mandar, vai ordenar que essa decisão, ela seja cumprida, tá bem? Mas,
quem está levando essas informações para dentro do sistema nervoso central são vias que são, então, os nervos do sistema nervoso periférico. E quem está executando, tá? Quem está levando a informação até o órgão final, o órgão executor dessa informação que o sistema nervoso central tomou a decisão de fazer, também são nervos, tá bem? Então, quem está fazendo toda a comunicação para fora do sistema nervoso central são nervos, e esses nervos é que estão, então, trazendo informações para dentro do sistema nervoso central. Isso vai se chamar de informação sensitiva, tá? Ou informação aferente, é a mesma coisa, e também são os nervos que estão trazendo a informação ordenada, tá? Que o sistema nervoso central tomou a decisão de fazer, tá? Tomou a ordem de fazer, que aí nós vamos chamar de informações motoras ou informações eferentes, ok? Isso, então, são as informações que estão entrando ou que estão saindo do sistema nervoso central, ok? E para que entre e saia, precisa de nervos, ou cranianos ou espinhais. Tudo ok por enquanto? Professor, Oi. o senhor pode me repetir, por favor, os tipos de informações? Posso. Obrigada. Os tipos de informações, então, que estão entrando no sistema nervoso central são informações sensitivas ou informações aferentes, tá? E as informações que estão saindo do sistema nervoso central são informações motoras ou informações eferentes, certo? Então, vocês devem ter aprendido, devem ter ouvido os termos lá na biologia do primeiro e segundo grau, o termo aferente e o termo eferente, certo? Então, o que significa isso? Aferente significa aferir, significa subir, ascender, tá? Então, quem que está ascendendo são informações sensitivas, que estão indo para dentro do sistema nervoso central. Agora, quem está saindo, quem está eferindo, tá? Quem está descendo, descendente com essa informação é a informação motora, tá bem? Então, pensem sempre assim, ó, eu tenho que entrar com uma informação e eu tenho que sair com uma ordem desse sistema nervoso central. Qual é a informação que está entrando? É a informação sensitiva. Quem é que está saindo com a informação? Qual é a ordem que está saindo? É a informação motora, ok? Já depois a gente vai começar a conversar mais sobre o que são essas sensações e o que são essas informações motoras. Ok? Tudo certo por enquanto? Beleza. Qualquer coisa, gritem aí. Vamos lá. Então, assim, ó, primeira coisa, o cérebro, tá, é uma estrutura composta de telencéfalo, que é a parte mais externa, que é a parte composta por 2 hemisférios, tá? Também vai possuir 2 ventrículos que estão colocados lateralmente, um na direita e outro na esquerda, e ainda a presença de um corpo caloso que vai tentar reunir e encerrar, tá, na região inferior, esse inferior e superior ao diencéfalo, essa estrutura do telencéfalo, tá? Inferior ao telencéfalo e superior ao diencéfalo. O diencéfalo, ele é uma estrutura ímpar, que ele só é vista na porção mais inferior do cérebro. Internamente, ele vai possuir uma estrutura chamada de terceiro ventrículo, e esse terceiro ventrículo, ele é subdividido em 4 regiões, tá? Porque ele tem 4 grupamentos de neurônios diferentes dentro desse terceiro ventrículo. Então, nós vamos ter o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. Essas são as 4 regiões que compõem, então, o terceiro ventrículo, ok? Primeiramente, tá, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: dentro do cérebro, tá, nós temos alguns tipos de células. Nós temos células chamadas neurônios e nós temos células chamadas células gliais, ok? O que são os neurônios? Os neurônios são as células funcionais do cérebro, são as células que estão fazendo a função cerebral propriamente dita. E as células gliais são células que são do sistema nervoso central,
mas essas células gliais, elas não têm a função de processar informações, elas não têm a função de realizar função cerebral. Então, as células gliais são responsáveis por dar sustentação para as células neuronais, tá? O que significa essa sustentação? Levar para elas sangue, levar para elas nutrientes, levar para elas oxigênio, levar para elas, oferecer para elas uma barreira, tá? Uma barreira que proteja elas de processos inflamatórios, de processos infecciosos. Então, ou seja, as células gliais, tá? Elas vão executar várias funções para que o neurônio consiga executar a sua função, ok? Claro isso? Beleza. Uma outra coisa, por exemplo, que essas células gliais elas podem fazer é a formação da bainha de mielina. Então, a Regina deve ter falado para vocês, ou se não falou, vai falar ainda, da condução neural, da condução do neurônio. Então, o neurônio, ele vai sofrer um processo de despolarização da sua membrana, ok? E isso é o que vai conduzir o estímulo elétrico, vai conduzir a informação ao longo do neurônio, tá bem? Essa despolarização da membrana do neurônio é chamada de bomba, tá? Ela vai acontecer às custas de uma bomba chamada de bomba de sódio e potássio. Então, esse neurônio, ele tem a função de conduzir informações e também a função de conservar, de guardar informações, ao mesmo tempo que ele tem a condição de processar informações, tá? Só que nós vamos ter regiões do cérebro que vão estar de forma mais ativa, tá? Trabalhando com informações de uma forma mais, não vou dizer duradoura, mas de uma forma mais efetiva, de uma forma mais constante, vão estar acessando informações guardadas também de forma mais constante. E existe algumas regiões, tá? Nós vamos falar de uma em específico, que ela é responsável por armazenar informações e experiências não muito prazerosas, tá? Na realidade, nós temos um grande psicólogo, aliás, um grande psiquiatra, né, que é o pai da psicanálise, que é o Freud, e o Freud sempre dizia que tudo no cérebro humano acontece às custas de prazer, tá, ou desprazer. Então, ou seja, o que é prazeroso, o cérebro ele guarda, ele consegue acessar de forma fácil. E o que não é prazeroso, tá, ele acaba enterrando no subsolo do cérebro. Só que aí depois vão existir ferramentas, vão existir vias pelas quais o cérebro acaba acessando essas informações que estão soterradas lá no seu inconsciente, e isso depois acaba sendo trazido, né, para a região do consciente do cérebro. Por isso ele vai fazer a grande teoria de subdivisão das estruturas cerebrais em consciente, subconsciente e inconsciente, ok? Então, isso está ligado ao funcionamento desse cérebro. Pensando no funcionamento desse cérebro, nós vamos ter basicamente 3 tipos de neurônios nesse cérebro, ok? Um neurônio que é chamado de sensitivo, tá? É aquele neurônio que vai captar as informações sensitivas. Então, na verdade, todo o sistema nervoso central, todo o cérebro, ele é alimentado de sensações, ok? Essas são as informações aferentes, são as informações que estão chegando para o cérebro. Depois, lá dentro do cérebro, nós vamos ter um neurônio chamado de interneurônio. Esse interneurônio, ele está recebendo todas as informações sensitivas, está integrando todas essas informações sensitivas, e o resultado que ele fez, a leitura que ele fez das sensações, ele vai passar esse resultado para um terceiro neurônio, chamado de neurônio motor. E o neurônio motor, então, vai tomar a decisão de fazer alguma coisa, de fazer alguma ação, tá? Ou se não foi atingido o limiar de ação do neurônio, ele não vai fazer nada também, ok? Então, isso também é uma coisa que a gente deve levar em consideração. O potencial de ação de cada neurônio. Então, existe um limiar, existe uma linha, tá? Digamos assim, ó, imagine o caneco. O caneco, ele tem que encher até transbordar. Então, a linha que está entre o transbordar e ainda o quase cheio é o limiar daquela caneca. Então, o cérebro, os neurônios, os motoneurônios, eles têm essa função também.
eles vão agir da mesma forma. Se eles atingirem o seu limiar, eles vão disparar uma resposta. Se eles não atingirem o seu limiar, tá, eles vão disparar uma resposta. Tudo bem? Então, basicamente, o cérebro, se a gente pudesse ser sintético com ele, 3 tipos de neurônios. Um que percebe as sensações, o outro que integra essas sensações e o outro que toma uma resposta, programa uma resposta em cima de tudo que foi lido. Ok? Então, na realidade, todo o sistema nervoso central, ele é alimentado, tá, através de sensações. Então, sensações auditivas, sensações visuais, sensações gustativas, sensações olfativas, que mais? Sensações auditivas, sensações percebidas ao nível da pele, tá? Sensações percebidas ao nível das nossas articulações, ao nível dos nossos músculos. Então, tudo isso vai alimentando o sistema nervoso central, tá? E todas as decisões, todos os nossos atos motores, eles são realizados frente às sensações que estão sendo dadas para esse sistema nervoso central. Um exemplo. Alguém consegue ficar deitado na mesma posição, se essa posição está incômoda, se ela está desconfortável? Não vou nem falar em dor, vou falar em desconforto. Alguém consegue ficar muito tempo numa posição desconfortável? Não, claro que não, tá? Por quê? Porque esse desconforto é uma sensação desagradável. Então, essa sensação desagradável vai ser lida, tá, pelo cérebro, e o cérebro vai tomar a decisão de: vou mudar a minha posição. Ou eu vou esticar a perna, ou eu vou trocar de lado, eu vou deitado para o outro lado, de barriga para cima, barriga para baixo, sei lá. Ou então eu já vou levantar da cama, porque eu não estou mais conseguindo ficar deitado, tá bem? Então, isso é a tomada de decisão, tá, que o cérebro fez em cima das informações que chegaram para ele, certo? Agora, por exemplo, tem sensações que são prazerosas, né? Então, aquelas sensações prazerosas, a gente não vai fugir delas. Pelo contrário, a gente vai sempre tentar reproduzi-las. Então, essas sensações prazerosas, tá, também estão entrando para dentro do sistema nervoso central através de informações, através de sensações, certo? Bom, anatomicamente, esse cérebro, tá, ele vai ter o seguinte: ele possui uma grande fissura, bem aqui, ó, que vai dividir ele em 2 hemisférios, tá? Essa aqui é uma vista superior do cérebro. Então, aqui, ó, eu tenho o hemisfério cerebral da esquerda e aqui eu tenho o hemisfério cerebral da direita, ok? Num primeiro momento, vocês vão olhar isso aqui, ó, e parece tudo uma massa só e sem fim, tá? E sem lógica. Mas, tá, existe sim uma lógica. Existem giros, e esses giros, eles são muitas vezes contínuos, tá? Embora a gente não enxergue. Por exemplo, aqui está, ó, o sulco central, tá? Que vai dividir, então, também dois dos lobos cerebrais, ok? Aqui do outro lado está o mesmo sulco, ó. Então, isso vai fazer uma divisão em giros, tá bom? Aqui eu tenho um giro, aqui eu tenho outro giro cerebral, tá bem? Por que essa característica aqui, por que essa aqui é a aparência do cérebro? Porque ao longo do tempo, tá, o nosso cérebro ele foi se desenvolvendo. Nós passamos de um indivíduo que tinha pouca capacidade de pensamento lógico, tá? Um indivíduo que usava mais a força bruta como forma de sobrevivência, tá? Que era o nosso parente mais próximo, que era o Neandertal. E passamos, né, durante o nosso processo evolutivo, a ter indivíduos que eram menores em tamanho do que o Neandertal, que tinham uma cabeça um pouco mais avantajada no tamanho e o cérebro também mais avantajado no tamanho. O que significava ser mais avantajado em tamanho e mais avantajado na estrutura cerebral? Significava mais inteligência. Quanto mais neurônios, tá? Em teoria, quanto mais neurônios, tá? Denota-se mais inteligência. Por que eu digo em teoria? Porque, em teoria, o homem ele tem em torno de 1 a 2 bilhões de neurônios a mais do que a mulher. Mas isso não significa mais inteligência, tá? Estou dizendo isso de cadeira para vocês. Mas, num primeiro momento, tá, isso significou
a capacidade de raciocínio, uma capacidade de raciocínio lógica, uma capacidade, tá, de encontrar necessidade e a necessidade de estar em convívio com outros da mesma espécie, como forma também de sobrevivência. Então, isso também foi uma estratégia de inteligência desse indivíduo nesse momento, ok? Então, na verdade, quanto mais esse cérebro ele foi aprendendo ao longo do tempo, tá, maior foi a quantidade de tecido cerebral que foi desenvolvida. E esse tecido cerebral, nunca se esqueçam, ele está colocado dentro de uma caixa óssea fechada. Então, esse tecido, como uma forma de aumentar o seu volume dentro de uma estrutura que está restrita para ele, dentro de uma estrutura fechada para ele, então, a grande solução que ele encontrou foi fazer processos de giros, foi ir girando e ir fazendo invaginações sobre ele próprio. Então, na realidade, nós temos vários giros cerebrais, tá? E quanto mais giros cerebrais, maior a quantidade do sistema nervoso, maior a estrutura nervosa e, consequentemente, em teoria, ok? Estou dizendo em teoria, maior também a capacidade intelectual. Na realidade, por que eu digo que isso é em teoria? Porque na teoria, tá? O indivíduo com maior inteligência é um indivíduo que ele consegue fazer mais insights, ele consegue fazer mais acesso às informações e ele consegue processar informações de forma mais rápida, ok? Isso pode ser derivado do treino, tá? Ou pode ser também uma habilidade inata do indivíduo. Então, podemos nascer e ser treinados ao longo da nossa infância para captar, observar e processar informações de forma rápida, tá? Ou podemos ter uma capacidade inata, se nascemos e o nosso cérebro já nasce, né, pré-formatado, pré-organizado para captar e fazer pensamentos e tomadas de decisão de forma rápida, ok? Então, por isso que nós temos muitos giros dentro da estrutura cerebral, para poder comportar esse tecido cerebral e essa vastidão de informações que a gente está acessando constantemente, tá bem? Bom, então aqui nós temos, ó, uma fissura, tá? Que vai dividir, então, o nosso cérebro em hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. Bom, essa aqui é uma visão lateral do cérebro, tá? Nós temos três pontas, três polos nesse cérebro. Aqui nós temos o polo que está arranjado em cima do osso frontal, aqui nós temos o polo que está arranjado em cima do osso temporal, e aqui o polo que está arranjado em cima do osso occipital. Por isso, os nomes vão seguir o nome dos ossos, tá? Então, tem o polo frontal, polo temporal e o polo occipital. Essa aqui é uma imagem do néter, tá? De um corte mediano dessa estrutura do crânio, tá? Um corte mediano do crânio. Aqui nós temos, ó, as estruturas ósseas do crânio, ó, o osso propriamente dito. Aqui em azul, meninges, tá? E depois aqui as estruturas do encéfalo. Até aqui, ó. Olha a cachorrada do prédio aqui. Até aqui, Jesus. Um pouquinho. Deu. Até aqui, ó, até essa região que parece um pedúnculo, aqui, que parece um pezinho, tá? Até aqui nós temos o cérebro. Aqui termina o cérebro. E aqui começa o tronco encefálico, ok? E aqui está o cerebelo, tá bem? Então, aqui nós estamos em uma vista, tá? Média do cerebelo, uma vista interna do cerebelo e das estruturas cerebrais, ok? O que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, tá? Primeiramente, vocês vão ver esse grande mapa aqui, ó, nos livros, ou nas apostilas, ou nos atlas, tá bem? Então, cada estrutura, ela vai ter o seu nomezinho e vai vir puxando para o lado aqui esse nomezinho, tá bem? Nós vamos ver o essencial disso, tá? Nós vamos ver somente o essencial.
Não mais que isso, porque também, senão a gente começa a ocupar tempo e a gente começa a ocupar espaço dentro da nossa cabeça demais, tá bem? Mas é só para vocês terem uma noção que a gente vai ver uma boa parte disso, não tudo, ok? Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, peraí. Vejam só, aqui, ó, eu tenho também um outro suco, tá? Esse aqui é o suco Pareto occipital, ok? E aqui, ó, eu tenho o suco calcâneo, também. Esses sulcos, na verdade, eles estão fazendo uma subdivisão. Aqui está o sulco central, ó, tá? Que vai fazer uma divisão também. Na verdade, esses sulcos estão separando a massa cerebral em lobos, tá? Em regiões. E esses lobos, eles vão receber os nomes conforme as estruturas ósseas onde eles estão alojados, tá bem? Então, vejam só, nós vamos ter 4 lobos que vão levar nomes dos ossos. Nós vamos ter o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal e o lobo occipital. E aí, nós temos lá no centro do cérebro, no meio e no interior do cérebro, um lobo que não está associado com nenhuma estrutura óssea, ele está isolado lá no centro. Por isso o nome dele é ínsula, tá? Então ele está colocado lá no interior do cérebro. Já vamos falar de uma coisa aqui, ó. Lobo frontal vai ser encontrado aos pares, tá? Vão ser 2 lobos frontais, um da esquerda e outro da direita. Lobo temporal, também, direita e esquerda. Lobo parietal, também, direita e esquerda. E o lobo occipital também vai ser encontrado em direita e esquerda, ok? Agora, lóbulo da ínsula, ele é encontrado de forma única, tá? De forma isolada. Essa aqui é a imagem, então, do nosso cérebro, tá? Essas cores aqui, então, representam os lobos, ok? Então, olha só, em vermelho aqui está o lobo frontal, em azul está o lobo parietal, em amarelo está o lobo temporal e em verde está o lobo occipital. Claro que o que nós estamos enxergando aqui é a lateral do cérebro, então essa aqui é a lateral esquerda do nosso cérebro, tá bem? Essa aqui é uma imagem, ó, onde foi cortado aqui uma parte do cérebro, ok? Para que a gente enxergasse lá no meio, ó. Então, lá no meio, eu tenho o lóbulo da ínsula, ok? O lóbulo da ínsula, ele é bem isolado, tá? Ele é uma bolinha isolado lá no centro, lá no interior do cérebro, ok? Já vamos aproveitar esse corte aqui para ver uma outra coisa. O cérebro, tá? Aliás, todo o sistema nervoso central, ele é composto de substâncias. O que significa ser composto de substâncias? Nós temos aqui, ó, na parte mais externa do cérebro, que eu vou chamar de córtex cerebral, uma parte mais escurecida. Essa parte mais escurecida eu vou chamar de substância cinzenta, ok? E aqui, ó, na parte interna do cérebro, que eu vou chamar de medula cerebral, tomem cuidado, uma coisa é medula espinhal, outra coisa é medula cerebral, tá bem? Então, aqui dentro do cérebro eu tenho uma região interna, uma região medular também, que é composta de uma substância branca, tá bom? Então, eu tenho substância cinzenta no córtex e eu tenho substância branca na região interna, na região medular, ok? Gravem essa disposição de substância cinzenta e substância branca, porque quando nós vermos a medula espinhal, nós vamos ver que essa disposição de branco e de cinzento vai inverter lá na medula espinhal, ok? De antemão, já vamos pensar o seguinte: o que vocês acham que significa cinzento e o que vocês acham que significa branco? Por que essas cores? Por que essas definições? Alguém lembra? Alguém já ouviu falar sobre isso ou não? Alguém arrisca um chute? Ninguém? Lembrem do Léo Chu, tá? Se não chutar, não faz gol. Não faço ideia.
Bom, queridos, a cinza tem corpo celular e a branca não tem. Boa, Micaela. A massa cinzenta é o corpo do neurônio. Boa, Laura. Não tem a ver com o corpo da célula neuronal? Sim, Lucas. Laura, neurônio. Isso aí. Muito bom. Eu sabia que vocês tinham alguma coisa para me dizer. Então, pensem o seguinte, tá? O neurônio, ele vai ser dividido em partes, tá? Ele tem os dendritos, que são aqueles raminhos mais curtos, que estão presos no corpo do neurônio, e depois tem aquele grande ramo, que vai ser o axônio, tá bem? O que significa ser cinzento? Cinzento é o corpo do neurônio, ok? Por que cinzento é o corpo do neurônio? Porque dentro desse corpo do neurônio tem núcleo, e é esse núcleo que deixa o neurônio mais escuro no corpo. E depois, os dendritos e os axônios, eles são brancos porque eles vão ser revestidos por uma bainha de mielina, tá? Eles vão ser revestidos por uma bainha que vai ajudar com que essa transmissão do impulso neuronal aconteça de forma mais rápida. Só que uma coisa, bainha de mielina, tá, é feita de gordura, ok? Essa gordura é que deixa, então, esse axônio mais esbranquiçado. Então, por isso que aqui, ó, na região cinzenta, a massa cinzenta, tá, a substância cinzenta do cérebro, é onde nós vamos encontrar a maior parte dos corpos dos neurônios. E a substância branca é onde nós vamos encontrar a maior parte das vias dos dendritos e dos axônios, ok? As vias que estão subindo e descendo para dentro desse cérebro, lá para a região cortical, ok? Então, se a gente pudesse dizer assim, qual que é a parte mais importante da substância cinzenta e substância branca? Óbvio que é a substância cinzenta, porque é lá que está o núcleo. Lembrem sempre que núcleo encerra DNA. O que significa encerrar DNA? Não é somente multiplicar uma célula, tá bem? A gente precisa se desfazer desse conceito. Tudo que a célula precisa, tá, produzir para ela própria, produzir para as outras células, ou produzir para os outros tecidos, é codificado pelo DNA dessa célula. Então, ou seja, tudo que o neurônio precisa produzir, neurotransmissores, usar esses neurotransmissores, recaptar, degradar esses neurotransmissores, depende de substâncias químicas, e quem produz essas substâncias químicas é a própria célula, mas para que ela produza, ela tem que ter um molde, tá? Ela tem que ter um gabarito, assim, para que ela produza aquela substância. Aonde que está esse molde, onde é que está esse gabarito? Nos cromossomos presentes lá no DNA, no interior do núcleo, ok? Então, por isso que o corpo da célula neuronal, ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele tem um núcleo. E esse núcleo, então, se ele for perdido, essa célula também dá uma perda total. Agora, se a célula neuronal, ela for lesionada no seu dendrito, ou se ela for lesionada no seu axônio, tá? Mas o corpo do neurônio ainda permanece intacto, o núcleo permanece intacto, essa célula tem chance de recuperação, ela tem chance de cicatrização. Agora, se lesionou onde tem o núcleo, aí é perda total, porque não tem como o neurônio se multiplicar, tá? É uma célula que ela não se multiplica, ela pode ser regenerar, ela pode ser cicatrizada, mas ela não pode ser multiplicada, ok? Isso são conceitos que a gente tem que levar em consideração sempre. Bom, vamos adiante aqui. Entendido até agora, por enquanto? A gente vai levar bem de boas, com calma, assim, porque é um conteúdo mais complicadinho, tá? Ok. Bem, como eu estava dizendo para vocês, tá? Quem vai fazer as divisões dos lóbulos são os sulcos, tá? Então, nós temos principalmente o sulco lateral, tá? Ele é um sulco que vai separar o lobo temporal do lobo frontal. Depois, nós vamos ter o sulco central, que vai ser o sulco que vai separar lobo parietal de lobo frontal. E um outro sulco chamado de parieto occipital, que ele separa o lobo parietal do lobo occipital.
ok? Então, aqui mais uma observação, reforçando o que eu já tinha dito, ó. Os lobos cerebrais recebem o nome conforme a posição óssea que ocupa, tá? Vejam só, esse pontilhado aqui, ó, é o pontilhado que representa, tá, o sulco central. Esse outro pontilhado aqui, ó, é o pontilhado que representa o sulco lateral, ok? Aqui eu tenho, ó, lobo frontal, aqui eu tenho lobo temporal, aqui eu tenho parietal e aqui eu tenho occipital. Como eu sei quem é quem? Pelo sulco, tá? Então, do sulco para frente aqui, ó, lobo frontal. Do sulco para trás, lobo parietal, ok? Do sulco para baixo aqui, ó, lobo temporal, certo? Bom, o que que isso aqui está pintado? Por que que eu tenho vermelho e por que que eu tenho verde aqui? Bem, esses giros aqui, ó, esse vermelho que está presente no lobo frontal e esse giro verde que está presente no lobo parietal, eles são extremamente importantes, tá? E por isso eles vão receber nomes diferentes também. Então, esse aqui, ó, é o giro que está colocado antes do sulco, por isso é chamado de giro pré-central. E esse giro aqui, ele está colocado depois do sulco, por isso vai ser giro pós-central, ok? Quem é esse giro pré-central aqui, ó? Esse aqui é o giro chamado de giro motor, tá? Ele vai ser o córtex motor primário. E quem é o verde? O verde é o giro sensitivo. Então, ele é o córtex sensitivo primário. O que significa ser córtex motor primário e córtex sensitivo primário? As áreas que estão formando integrando as sensações, no caso do sensitivo primário, e a área que está tomando decisões em cima do que foi processado no sensitivo, que é o córtex motor primário. Tá bem? Então, imagine assim, ó. Está chegando aqui no córtex sensitivo primário uma informação de que tem um som extremamente forte, extremamente alto e extremamente irritativo, tá? Que no meu caso pode ser o hino do Inter, ok? Isso está me irritando muito. O que que eu vou fazer? Essa informação aqui, ó, que foi processada aqui no córtex sensitivo primário, vai passar por córtex motor primário. O que que o meu córtex motor primário vai fazer? Ele vai mandar com que eu pegue meus dois dedos indicadores e enfie no ouvido, para tentar não escutar mais aquele som. Ainda eu estou escutando, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma extensão do punho, uma extensão dos dedos e vou tapar os ouvidos para tentar não ouvir mais. Mas isso ainda está me incomodando, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma 12 e vou lá dar um tiro no rádio do sujeito que está tocando a música do Inter, tá? Certo? Então, isso são sensações e são tomadas de decisões em cima de sensações, ok? A mesma coisa, por exemplo, se vocês estiverem olhando assim, estiverem recebendo informação visual de que vem um tigre correndo na direção de vocês, tá? Vocês podem, em algum momento, assim, ó, entrar em pânico e esse pânico deixar vocês catatônicos, sem movimentação. Isso significa que o cérebro deu pau, tá? O cérebro ele não sabe o que fazer agora nesse momento. Mas, né, um cara assim, em termos normais, o que o cara ia fazer? O cara ia pegar a informação visual que vem aqui, ó, pro córtex sensitivo dele, e a partir dessa informação sensitiva visual, ele ia mandar essa informação para o córtex motor. O que o córtex motor ia fazer? Ia mandar ele sair correndo, ia mandar as perninhas dele, ó, pau na máquina, certo? Então, isso significa a integração de informações sensitivas e a tomada de decisões motoras, tá bem? Por isso eu tenho aqui em verde, ó, giro pós-central, córtex sensitivo primário. E aqui no córtex, aliás, no giro pré-central, eu tenho o córtex motor primário, ok? Quem divide esses dois giros? O sulco central. O giro pré-central está no lobo frontal e o giro pós-central está no lobo parietal. Certo? Ainda bem que não sei o hino do Inter. Muito bom.
Tela azul, ótimo. Esses conselhos estão gravados. Eu disse pegar uma 12 e dar um tiro no rádio do sujeito, né? Não disse dar um tiro no sujeito. O hino do teu time é bonito? E o do meu, tu acha bonito? Bruna, se ficasse tocando o hino... Tu acha que os dois? Tá bom. Tá? Bem em cima do muro, né? Bem borderline. O do Inter é melhor, tá? Cada um com a sua opinião, cara. É que nem cueca, cada um com a sua. Calcinha também, né? Cada um com a sua. Torço pro Juventude. Pois é, eu tô achando que esse ano eu vou ter que torcer pro Juventude também, porque tá bravo torcer pro nosso time. Lupicínio Rodrigues, vai dizer tudo, claro, com certeza. Bom, vamos lá, queridos, tá? Isso é só uma, como eu diria, é uma metáfora, tá? Uma metáfora bastante exagerada, ok? Mas só para a gente ter uma noção, assim, de como que as coisas vão funcionar, tá bem? Então, ou seja, toda a movimentação ativa, tudo aquilo que eu resolver fazer, isso está sendo programado pelo córtex motor. Mas essa programação, ela está sendo feita em cima do que eu recebi de informações sensitivas, certo? Isso é o que a gente sempre vai ter que ter o cuidado. Vamos lá, vamos adiante. Esse aqui, ó, é o sulco parieto occipital, tá? Esse pontilhado aqui. É ele que vai dividir, então, o lobo parietal que está aqui, tá? Do lobo occipital que está aqui atrás. Bom, quanto a lobos, alguma dúvida? Quanto aos giros ali, ficou claro? Tá? O que eu tenho para dizer para vocês até agora, então? O que é mais importante? Saber quem são os lobos, tá? Quais são eles, quais são os sulcos que estão separando os mesmos, ok? E principalmente esses dois giros, o giro pré-central e o giro pós-central. A que lobo eles pertencem e qual é a função de cada um deles. Tá? Um tem função sensitiva e o outro tem função motora. Ok? Até aí tudo certo? Beleza? Bem, chegamos agora, então, tá? Tudo que nós vimos até agora, antes ali, sobre os giros, tá? Sobre os lobos, tudo isso, então, pertence ao que nós vamos chamar de telencéfalo, tá? Que é a parte mais superior do cérebro, são as estruturas que são duplicadas. Agora nós chegamos, então, ao diencéfalo, e o diencéfalo, ele é uma estrutura ímpar, que só é vista na porção mais inferior do cérebro. Ao diencéfalo vão compreender as seguintes partes: tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, e todas são relacionadas com o terceiro ventrículo. Bom, vamos desvendar esse conceito aqui. Bem, existe dentro do cérebro, tá, um líquido que está circulando dentro do cérebro, dentro das estruturas cerebrais, e que também vai estar circulando depois dentro das meninges, tá? Chamado de líquido céfalo-raquidiano, tá? Ou que a gente pode sintetizar isso e chamar de líquor, ok? O líquor, ele está circulando dentro das estruturas no cérebro, que são as estruturas ventriculares, ok? Não citei e não mostrei para vocês os ventrículos laterais, porque eu vou deixar para falar depois deles em sistema ventricular, ok? Mas aqui, para mim, é importante uma informação. O diencéfalo é como se ele fosse um coco, tá? Ele é fechadinho, assim, ó, bem fechadinho, ok? A casca é contínua, então os giros que estão colocados dentro dele ao redor dele são contínuos, tá? Mas dentro dele ele é oco. Ele é oco e dentro desse oco possui líquido. Esse líquido é chamado de líquido cefalorraquidiano, é o líquor, ok? Se eu corto esse diencéfalo e olho ele por dentro, ele é escavado, tá? Ele é côncavo, ok? As duas partes dele são côncavas, porque ele tinha líquido dentro dele.
Mas só que, ao mesmo tempo, se eu olhar assim, eu começo a ver que dentro dessa parte côncava aqui do meu coco, eu tenho pontos, tá, que têm cores diferentes. Então, isso significa que eu tenho áreas, regiões diferentes nesse meu coquinho, tá? Então, eu vou dizer que eu tenho grupos de neurônios diferentes compondo a parede dessa minha parte côncava, desse meu ventrículo, ok? Então, vamos só retomar a informação. O diencéfalo é como se fosse um coquinho, e claro que ninguém vai escrever coquinho na prova, tá? Cortando ele é côncavo por dentro, tá? E ele tem líquor por dentro dele. A parte escavada dentro desse diencéfalo eu vou chamar de terceiro ventrículo, ok? E os neurônios que estão formando a parede desse terceiro ventrículo são neurônios diferentes, com funções diferentes, ok? Por isso, eu vou dividir a parede desse terceiro ventrículo em 4 regiões. Eu vou dividir ela numa região chamada de tálamo, numa região chamada de hipotálamo, uma região chamada de epitálamo e outra de subtálamo, ok? Já vamos falar daqui um pouco sobre essas regiões também. Mas eu preciso que vocês entendam isso do diencéfalo, que por dentro ele é oco, ele tem dentro dele líquor, tá? E abrindo esse diencéfalo, ele é escavado, né? Ele é côncavo por dentro, e essa escavação, essa concavidade é chamada de terceiro ventrículo, tá bem? E aí, então, esse terceiro ventrículo tem 4 grupamentos de neurônios diferentes que vão formar a parede desse terceiro ventrículo. Até aí, mais ou menos? Até aí, tranquilo por enquanto? Beleza. Então, vamos aqui agora. Vejam só. Isso aqui, ó, tá? Essa parte interna aqui do cérebro é o nosso diencéfalo, tá? Ele vai aparecer para mim aqui, ó, nessa imagem translúcida, que depois eu vou retomar essa imagem para vocês para a gente falar sobre o sistema ventricular. Mas olha só, aqui eu tenho um ventrículo lateral, lá atrás eu tenho outro ventrículo lateral, cada um desses ventrículos laterais está para um hemisfério cerebral, por isso eu tenho um direito e um esquerdo, mas eu tenho bem no centro aqui, ó, uma coisa única, ó, um ventrículo único, que é o terceiro ventrículo. É o que eu tenho no centro desse diencéfalo aqui, ó. Tá? E olhando esse terceiro ventrículo por dentro, aqui está ele, ó, nessa linha tracejada aqui, ó, tá bem? Esse aqui é um cérebro em morto, ok? Então, essa linha tracejada em azul aqui, ó, representa a parte interna desse diencéfalo aqui, tá bem? Então, na realidade, as partes do terceiro ventrículo, que é o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo, são partes relacionadas às decisões internas do nosso organismo, às regulações internas do nosso organismo. Ou seja, regulação de temperatura, né? Febre ou hipotermia, como é que o nosso corpo vai se comportar frente a essas duas variantes, como o nosso cérebro vai se comportar frente à dor, como o nosso cérebro vai se comportar frente à elevação da pressão arterial ou rebaixamento da pressão arterial, como o nosso cérebro vai controlar a frequência cardíaca e frequência respiratória, como vai ser feita a leitura dos gases sanguíneos por essas estruturas, os nossos vasos vão responder com vasoespasmo, vasodilatação, como que vai acontecer tudo isso. Vamos também assim, ó, ter dentro desse terceiro ventrículo, uma das estruturas, principalmente, que vai ser o hipotálamo, essa parte mais inferior aqui, ó, ele vai estar regulando a glândula hipófise. A glândula hipófise é a glândula mãe de todas as outras glândulas. Se vocês pensarem, por exemplo, glândula mamária, quem controla a produção da glândula mamária vai ser a hipófise. Se vocês pensarem nas glândulas suprarrenais, quem é que controla a produção, né, ou inibição da glândula suprarrenal? Vai ser a glândula hipófise. Então, ou seja, toda e qualquer glândula que esteja para baixo do crânio, tá, é regulada na sua produção para mais ou para menos, tá, pela hipófise. Então, quem controla a hipófise vai ser essa região cerebral aqui, ó, chamada de hipotálamo.
Então, eu tenho a formação aqui do que mais tarde a gente vai falar, que vai ser a formação do neuroeixo endócrino, o sistema nervoso central controlando uma glândula hormonal, e essa glândula hormonal controlando o funcionamento de todas as demais glândulas do corpo, ok? Ovários, gônadas, testículo, rim, fígado, tudo que vocês imaginarem, tá, que tem uma produção hormonal, vai ser controlada depois pela glândula hipófise. E quem controla a hipófise vai ser o cérebro através do hipotálamo, tá bem? Então, aqui, ó, essa parte bem interna do cérebro, então, é o nosso diencéfalo, certo? O diencéfalo é uma estrutura única, ele não é pareado, é diferente aqui, ó, do nosso hemisfério cerebral direito, do hemisfério cerebral esquerdo, dos lobos cerebrais que estão colocados na periferia aqui nós temos o lobo frontal, mais em cima aqui o lobo parietal, na lateralzinha aqui, ó, lobo temporal, e lá atrás o lobo occipital, certo? Então, esses 4 lobos, eles são pareados, porque eles pertencem aos hemisférios. Agora, o lóbulo da ínsula, ele não é, tá? Aliás, matei a charada para vocês. O diencéfalo, ele não é separado, ele é uma estrutura única. Então, na verdade, o diencéfalo é o mesmo lóbulo da ínsula, ok? O lóbulo da ínsula é o diencéfalo, certo? Eu sei que essa informação agora, nesse momento, é um pouco confusa, mas guardem isso, tá? Diencéfalo é o lóbulo da ínsula, ok? E ele é singular, ele não é pareado. Tudo bem por enquanto? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu falei para vocês do Freud, eu vou usar essa imagem aqui ainda. O Freud, durante, né, a elaboração dos pensamentos dele, a elaboração das teorias dele, ele dizia assim, ó, que nós vamos ter então, tá? Ele subdividiu o nosso processamento de informações em consciente, tá? Tudo que está colocado aqui no córtex cerebral, subconsciente, ao que está colocado bem aqui, ó, abaixo do córtex cerebral, e inconsciente, o que está colocado aqui, ó, no diencéfalo, tá? Então, na realidade, ele tentou assim, ó, dizer que o nosso cérebro, ele encontrava mecanismos de tentar enterrar, bem aqui no centro do cérebro, as informações que a gente não queria ter acesso, que a gente não gostava, tá bem? Ele começou, a partir disso, teorizar, tá, o que depois veio a ser para nós as síndromes pós-traumáticas, tá, indivíduos que sofreram algum tipo de trauma e, de alguma forma, conseguiram trabalhar o seu cérebro para enterrar essas experiências negativas aqui embaixo, tá. Inclusive, do ponto de vista figurado, o Freud chamou o diencéfalo, né, o lóbulo da ínsula, de caixa de Pandora. Por quê? Porque dentro da caixa de Pandora, todos os males, né, que poderiam incomodar, que poderiam fazer o cérebro entrar em sofrimento, estavam escondidos, tá bem? Mas só que, na realidade, ele também teorizou o seguinte: existem momentos, tá, em que a caixa de Pandora ela vai abrir, e o que está enterrado de sentimentos negativos lá vão aflorar, tá? Vou dizer para vocês o seguinte, assim, ó, todo mundo já deve ter passado pela experiência do namoro frustrado, né, do amor que foi frustrado de alguma forma. Vamos usar a música da Rita, né, Rita safada, volta safada, né, desgramada, volta que perdoa a facada, né. O que isso quer dizer? Todo mundo já teve uma Rita na sua vida, né, ou um rito, ok? Interpretem como vocês quiserem aí. Então, ou seja, todo mundo já teve uma Rita, todo mundo já foi desesperado pelaquela Rita, e a Rita deu a facada e saiu fora, saltou fora, deixou o cara sofrendo ali. Só que eu sempre digo assim que homens e mulheres têm formas diferentes de sofrer, né? O homem, ele vai sofrer como? Ele vai ficar sem tomar banho, né? Vai deixar a barba crescer, vai encher a cara de cachaça, né? Vai ficar lambendo o chão da calçada, né? Até hoje tem a marca da facada. Pois então é assim, né? O homem ele vai sofrer dessa forma. Até que lá pelas tantas, isso vai durar alguns dias, vai durar uma semana e pouca, né? Lá pelas tantas o cara resolve, né? Dá banho no carro, limpa o carro, né? Deixa o carrinho cheiroso,
vai tomar banho também, faz a barba, se arruma, bota a camisetinha legal, uma calça legal, uma camisetinha passada, né? Bota um perfuminho, arruma um cabelo e, ó, vamos para a noite, porque agora, né, chegou a vez da ficha número 2, ok? Essa é a forma do homem sofrer, ok? Isso é DNA. Agora, mulher quando vai sofrer, camisa passada pela mãe, né? Mulher quando vai sofrer por causa da Rita, né? Ela vai ficar chorando, vai se descabelar, ela vai ficar 2, 3 semanas, um mês comendo sorvete no pote, né? Matando tudo que é chocolate que tem dentro de casa, vai ficar pedindo comida em casa, vai ficar olhando as propagandas de margarina e vai ficar chorando, né? Vai ficar assim, ó, tempos se lamuriando, né? Até um ano, exatamente, né? Até um ano, ok? Então, assim, ó, o tempo de processamento, né, da facada da Rita para a mulher é maior. Isso também é DNA, certo? Propaganda de margarina. Olha a propaganda da Panvel assim, chora, né? Coisa absurda. Aí olha aquelas propagandas do Face também, né? Aí começa a ver os ditadinhos do Face, né? As coisas assim, né? Ai, se valorize. Porque não sei o quê. Papapá. Então, assim, ó, sabe? Terminou em 2016 ainda não superou. Pois é, eu acho que ela tá precisando de um psicólogo para dar uma mão para ela. Então, assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Depois de um certo tempo, né, a mulher ela vai para o cabeleireiro, né, ela vai fazer as unhas, vai fazer uma maquiagem, né, ela aí vai tentar queimar aquelas graxinhas do sorvete que ela comeu, do chocolate, né, e depois vai para a noite também, entenderam? Mas só que para que cada um deles, né, homens e mulheres, vão para a noite e vão tentar superar a Rita, eles vão ter que enterrar a figura da Rita em algum lugar. Aonde que enterra a figura da Rita? Tentar enterrar, então, no que o Freud chamou de caixa de Pandora. As informações sobre a Rita foram enterradas aqui, ó, no diencéfalo, tá? No lóbulo da ínsula. Só que daí, ao mesmo tempo, o cara já superou, tá? A mulher superou a Rita, o cara superou a Rita também, tá tudo certo, já tá todo mundo assim, ó, com novas Ritas nas suas vidas, tá? E aí, então não é esquecido, tudo é enterrado. Exatamente, Giovana. Porque daí o que o Freud diz assim, ó. Aí existem os insights. Os insights conseguem acessar essas informações que estão enterradas lá. E o que significa um insight? A Giovana, por exemplo, está passando na frente de uma loja que vende perfumes, e a Giovana sente aquele perfume que ela deu para o desgraçado do Rito dela, lá, ou da Rita dela, lá no passado, né, no aniversário, não sei das quantas, no dia dos namorados, assim, assim, assado, aí ela passou, sentiu aquele perfume, pá, veio a imagem da Rita na cabeça dela de novo. Puta que pariu, lembrei daquela desgraçada de novo. Não queria, mas eu lembrei. Daqui um pouco, né, a Giovana, a Bruna, o Lucas aí, né, estão passando lá pelo Spotify, passando as músicas, daqui a pouco, pá, bate uma propaganda lá que traz uma música que, puta que pariu, lembrei da Rita de novo e da facada da Rita, né? Ou daqui um pouco, né, estão procurando lá né, fosse outro momento da pandemia, estão procurando lá nos hotéis.com lá, um lugar para passar um feriadão, né? Um lugar romântico, assim, para passar um feriadão com a Rita nova. E aí, daqui a pouco, pá, abre aquela abinha do lado e diz assim, ó, pousada do amor, não sei das quantas, né? Lá numa praia lá. Puta merda, eu fui com aquela Rita desgraçada lá nessa pousada. Daqui a pouco, Bangalô. Daqui a pouco vocês estão comendo alguma coisa, né? Estão comendo uma comida, estão preparando uma comida e lembram assim, puxa vida, eu preparava isso aqui com a Rita, né? Aquela desgraçada, e aí depois acontecia tal e tal coisa, né, não vamos nem detalhar o que é o tal e tal coisa, mas enfim, né, eu preparava essa comida que a Rita adorava quando eu preparava esse prato para ela. Puxa, veio de novo a imagem da Rita. Então significa que os insights são sensações. Eu posso ter uma sensação auditiva, eu posso ter uma sensação visual, eu posso ter uma sensação gustativa, eu posso ter uma sensação olfativa, tá? Que isso vai me linkar com aquela informação que eu enterrei lá embaixo, certo?
A mesma coisa é o sonho. O sonho, ele vai fazer com que as nossas barreiras do subconsciente, elas sejam rebaixadas e aquelas informações lá do nosso inconsciente, elas conseguem subir de volta para o nosso consciente. Por isso que informações, né, experiências negativas com as ritas, aí, ou qualquer outro tipo de informação negativa, podem se transformar em pesadelos, né? Eu posso, durante o sonho, durante o meu sono, né, trazer essas informações de volta. Se passou com essa do Bangalô. Podia ter deixado assim, né, Stefano? Mas enfim, né? Pelo menos não era o Pinus, né? Ou Eucaliptus. Banco da Praças, mas enfim. Isso significa, tá, que tudo que nós temos informações negativas, tudo aquilo que a gente não quer acessar mais, tá, que a gente quer enterrar e seguir em frente, está enterrado no nosso diencéfalo, está enterrado no nosso lobo da ínsula. E existem mecanismos cerebrais que podem acessar novamente essas informações enterradas lá, tá? Então, esses insights, como eu disse, pode ser qualquer tipo de sensação, ok? Ou somente daqui a pouco ouve a voz de alguém ou alguma coisa que consiga fazer. Pode ser qualquer outra coisa que rebaixe essa barreira do subconsciente em segurar essa informação negativa lá no diencéfalo, tá bem? Então, o Lucas está se explicando aqui, né? Mas, enfim, isso é o que eu gostaria de dizer para vocês sobre o que é o diencéfalo, tá? Então, o diencéfalo, ele vai encerrar, sim, essas experiências para nós. Tanto é que o diencéfalo, depois ele vai fazer parte de um sistema chamado de sistema límbico, tá? O sistema límbico é como se fosse o limbo das informações. Experiências dolorosas vão ser armazenadas no meu sistema límbico. A forma com que eu vou colocar emoção sobre aquela informação dolorosa, ou como aquela informação vai se transformar para mim numa dor, isso tudo está dentro do meu sistema límbico, dentro do meu diencéfalo, tá bem? Então, pensem sempre assim, ó, os lobos cerebrais, frontal, parietal, temporal e occipital, eles estão trabalhando de forma contínua e consciente com as minhas informações que eu estou acessando rotineiramente, tá? Agora, tudo aquilo que eu não quero mais acessar, tá? Que eu quero esquecer, mas o esquecer literalmente vai ser enterrar no fundo do cérebro, a gente não esquece, a gente enterra essa informação lá, tá? Essa informação, então, ela é enterrada lá no fundo do cérebro, ok? E isso, então, pode ser acessado novamente por alguns gatilhos chamados de insights, ok? Entendido mais ou menos isso? Sim? Beleza. Porque agora, na próxima aula, quarta-feira, tá? Nós vamos começar a falar, então, sobre como estão constituídos as estruturas do tronco encefálico, tá? E vamos também falar do cerebelo, e aí a gente vai seguindo adiante com as nossas estruturas, tá bem? Mas hoje, o que eu gostaria que vocês guardassem? Quem são os lobos cerebrais? Quais são as fissuras que estão separando os lobos cerebrais, tá? E quais deles são encontrados em duplicidade? Quais deles são encontrados aos pares? E qual deles, né, que é um somente, que é encontrado de forma única, tá? Deixa eu parar aqui nossa gravação. Parar o compartilhamento. E agora parar a gravação.